Olá pessoal, o meu nome é Gislaine, sou estudante de pedagogia, moro aqui na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. Vim falar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência no campo de estágio da educação infantil. Então, eu escolhi uma turminha do grupo de 4 anos. No primeiro dia, eu fiz um cartãozinho para estar apresentando para a família, né? Entreguei um cartãozinho para cada criança, tá mostrando os pais, de que teria uma pessoa diferente em sala. Achei bem interessante eu estar fazendo isso para poder para eles estar me conhecendo melhor e poder estar mostrando a minha colaboração. E a minha interação com as crianças foram maravilhosamente bem. Elas me aceitaram muito bem. Eu escolhi fazer meu estágio da seguinte forma: uma semana de observação e uma semana de regência. Na primeira semana de observação, eu pude conhecer as crianças, conhecer a escola, como que ela funciona no geral. Eu pude coletar algumas informações para poder estar montando o meu projeto, e também fiz uma entrevista com a professora. A professora que eu fiquei em sala, ela é formada há 13 anos na educação, é uma pessoa maravilhosa. Ela pôde me ajudar e eu pude observar ela, como que ela faz o planejamento dela, como que funciona a rotina, como que ela acolhe as crianças na entrada, como que ela entrega as crianças na saída e como ela conduz a sala de aula em todo momento que ela está ali na escola. E na primeira semana de observação, eu pude conhecer melhor as crianças, eu pude perceber o que cada criança traz consigo, e o que aquelas que têm também dificuldade, eu pude notar e tá montando o meu projeto. Na segunda semana eu observei e aí eu já conduzi a turma, eu já fiz os meus planejamentos, meus planos de aula, e pude aplicá-los, e foi de maneira bem satisfatória. Eu senti que cada criança abordou e conseguiu entender o conteúdo que eu quis aplicar. Eu motivei cada uma delas, e na semana que eu fiquei foi uma semana bem prazerosa, porque também e ao mesmo tempo agitada. Foi a semana das crianças e foi de pura diversão. Teve várias brincadeiras, teve vários brinquedos infláveis, teve dança, e a instituição onde eu fiz meu estágio, ela trabalha também com projetos. Então tem um projeto chamado Projeto de Leitura, que muito envolve a família, que é um projeto Era Uma Vez, o Gato Xadrez, onde a criança leva a mala uma maleta viajante para casa e fazem a leitura com os pais. E ali também tem um jogo da memória. Então, assim, achei bem interessante, porque a escola, ela faz as atividades e ao mesmo tempo envolve a família. Então trabalha em parceria de escola versus comunidade. Então, assim, achei bem legal, bem interessante mesmo. Na semana que eu fiquei de observação, eu pude entender de fato também o que é um chão de uma sala de aula. Eu escolhi para minha área de concentração o seguinte tema: formação, profissionalização docente, e eu com a temática o papel do professor segundo a LDB. Eu escolhi esse tema porque eu queria enriquecer mais o meu trabalho, eu queria entender de fato o que é importante e o que é primordial na postura de um professor. Eu tenho muito a aprender ainda, e então, assim, eu escolhi essa temática porque como uma área que eu desejo me ingressar, e particularmente desejo estar na educação infantil, que é onde eu me encaixo e me identifico melhor. Então, assim, para mim, eu escolhi esse tema porque eu queria aperfeiçoar e poder melhorar a minha forma, e a cada dia mais tá conhecendo, né, como que e como desenvolver o meu papel diante daquilo que eu escolhi para minha carreira. Então, assim,
Algumas dificuldades que eu encontrei foi mais na teoria, porque a prática para mim foi sensacional. Eu não tive dificuldade nenhuma em estar ali conduzindo a turma. Eles me aceitaram muito bem. A professora também sempre me auxiliou. Então, assim, para mim, viver no mundo da educação infantil é simplesmente vivenciar um universo de cores, de magia, de faz de conta. E verdadeiramente, para mim, é um momento que ficará bem marcado. Por quê? Porque me faz pensar que cada dia mais é isso que eu quero para mim e para minha carreira profissional. Me permitiu sentir e vivenciar de perto como que é uma postura de um professor e como que faz o seu planejamento e como que a gente acolhe a criança e como que funciona a sua rotina. E eu pude entender também, e eu tive a oportunidade de ver como que é o funcionamento de uma instituição e também a sua rotina, os aspectos sociais, sociopolíticos, econômicos, e também eu pude ver como que é a estrutura da escola, como que funciona, e pude enriquecer. E também escolhi esse tema porque eu acho muito interessante que o professor ele não aplica somente o seu conteúdo e que ele possa sempre estar investindo numa formação continuada para ela estar sempre preparado para algumas dificuldades que possa surgir naquele exato momento. Então, assim, para mim, o cuidar de uma criança na fase da educação infantil é muito além de ir na sala de aula e aplicar o seu conteúdo. O professor ele tem que despertar, ele tem que motivar a criança a ser protagonista da sua própria história. Então, assim, ele tem que buscar que a criança tenha interesse em participar da aula, ele tem que ter uma dinâmica, uma metodologia diferente. Então, assim, para estar aplausível aos olhos de uma criança e que a criança em si, ela tá ali, então ela tem nós como referência na vida dela, não somente ali na escola, mas assim, em todo cotidiano. Assim, vamos supor que a gente passa na rua, que a criança nos vê, elas têm a gente como exemplo. Então, assim, eu acho bem interessante a gente estabelecer um vínculo entre a gente e a criança e juntamente com a família, porque ali a gente vai estar formando um cidadão. Então, assim, alguns autores que eu escolhi para estar fazendo a minha temática foi o Cury e foi também o Libânio. Libânio eu escolhi porque ele fala muito sobre a importância de um professor ele sempre ter uma formação continuada. E o Cury também fala muito sobre a gente estar formando cidadãos de bens. Então, assim, que nós, a gentileza, a segurança, a gente não vai ser, o conhecimento, ele não vai ser passado através de máquinas, e sim como nós humanos. Então, assim, de fato, trabalhar na educação infantil é algo bem satisfatório e exige muita dedicação. Então, assim, o professor, ele usa de toda a sua criatividade para estar ali ensinando, educando, e a criança, ela, enquanto na fase infantil, ela está apta a aprender aquilo que a gente está ali se dedicando a passar para ela. Então, assim, eu achei bem interessante que lá onde eu fiz o meu estágio é tudo bem organizado, a escola é uma escola ampla, e eu reparei que a rotina deles, tipo assim, eles trabalham muito com a ludicidade e também a musicalização. Desde a entrada das crianças na hora do lanche, e também cada atividade que eles fazem naquele exato momento, existe uma musicalização. E eu percebi também como que as crianças trabalham em equipe. Tipo assim,
eles formam assim, cada atividade eles conseguem assim ter uma socialização bem abrangente e também assim eles são bem amorosos, bem assim, bem bem amiguinhos um do outro, assim. Eles conseguem resolver os seus problemas naquele exato momento. Então, assim, é incrível mesmo, porque na semana que eu fiquei, eu observei, assim, que eles conseguem, na mesma hora que eles, tipo assim, entre um conflito, eles resolvem, passa por cima daquilo, continuam brincando. Então, assim, é fantástico, assim, como que é nobre o coração de uma criança na hora que eles estão ali brincando. Eles sempre têm aquela parceria de estar ajudando um ao outro, e eles também são muito curiosos. Então, assim, quando a professora entra, ela dá as boas-vindas, ela faz a oração, ela tem toda a rotina assim de estar recolhendo as garrafinhas, eles já sabem exatamente o lugar de colocar, tudo certinho. Na hora da merenda eles fazem a fila, tudo certinho, um atrás do outro. Já sabem das regras a serem cumpridas e assim conseguem de fato assimilar e pegar aquilo que a professora tem para passar. Eles conseguiram assimilar bem as atividades que eu passei, que foram de acordo com o planejamento da professora, e também assim achei bem satisfatório. Foi um momento oportuno de eu entender de fato assim o que é um chão de uma sala de aula, como que funciona e assim a rotina deles. Achei bem interessante isso. É isso que eu tenho para passar para vocês e eu espero que tenham gostado. Para mim, assim, foi bem gratificante e com certeza vai ficar marcado no meu coração. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Cada olhar, cada criança, assim, cada momento que eu fiquei ali com eles, e espero que tenham gostado. Beijo.